Vamos ler dois textos sagrados. O primeiro está em Hebreus 11, versículo 6. Eu leio, os irmãos repitam. E depois vamos ler o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. O versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Agora vamos para Mateus 14, versículo 22 a 33. Queridos, vamos repetir todos juntos o versículo 28. 1, 2, 3. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te adoro e sei que o Senhor está aqui. O Senhor é varão de guerra, é Deus de batalha. E se o Senhor está aqui, o Senhor não está só. Há anjos aqui acampados. Ó Deus, eu creio que o Senhor está pelejando por esta igreja. E nesta noite, ó Deus, será exposto os ardis de Satanás. O espírito da mentira e da incredulidade será exposto diante dos nossos olhos. Que o teu Espírito nos ajude com os seus exércitos celestiais, para que mais uma vez ele seja vencido. É a minha oração, crendo que assim será. Amém, graças a Deus. Quantos creem que Jesus está no nosso meio? Amém. Graças a Deus, podeis acertar. Glória a Deus. Amados, como disse semana passada, estamos aqui, começamos um curso bíblico chamado Fé. E hoje é a segunda aula que temos sobre esse curso. Semana passada nós falamos duas coisas muito interessantes e importantes para todo aquele que quer caminhar na fé. A palavra Logos, que é todas as escrituras sagradas, tudo aquilo que Deus escreveu por meio dos seus servos e profetas para o nosso bem. Essa é a palavra Logos. E a palavra Rema é a palavra dita no tempo oportuno. Tanto a palavra Logos como a palavra Rema precisa uma da outra. Eu não posso desconsiderar o Logos. Se eu quero viver na fé, eu não posso desconsiderar a palavra escrita. No entanto, temos a palavra Rema, que é a palavra dita e dirigida para nós. Neste momento, nós estamos diante da palavra Rema. É a palavra para este momento. É aquilo que você vai ouvir hoje. Esse será o Rema de Deus para você. Os irmãos conseguem entender isso? Tem uma palavra que alguns irmãos dizem, os irmãos de um outro ministério, que eles dizem assim: a letra é morta. Os irmãos conhecem esses irmãos que falam isso, né? Fala que a palavra escrita para nada serve, é morta. O que vale é a palavra revelada. E eles estão certo e não estão. Estão certo porque a palavra dita para o tempo oportuno, ela tem mais valor que a palavra escrita. Amém? Amém. Então eles estão certos, mas estão errados, porque Deus não vai dizer algo que você não conheça. Se Deus só vai me revelar a palavra se eu conhecer a palavra, a menos que eu não saiba ler, porque nunca ninguém me falou nada, então Deus me revela. Do contrário, se eu sei ler, se eu tenho a Bíblia, se eu tenho conhecimento na minha mão, Deus não vai me revelar por causa da minha negligência. Amém? Então, não despreze a palavra escrita, jamais. Enfim, queridos, vamos falar um pouco sobre dúvida e incredulidade. Dúvida nós já falamos um pouco semana passada, que é a casa da incerteza, que
que é a hesitação, que é quando a pessoa não está certo do que fazer, de que atitude tomar. E o que é incredulidade? Incredulidade, irmãos, é um estado de espírito, é uma atitude. Diga comigo: dúvida, é incerteza, hesitação, incredulidade é um estado de espírito, é uma atitude. E isso é uma diferença enorme, porque uma coisa é eu duvidar e outra coisa é eu querer duvidar. Uma coisa é eu estar incerto, outra coisa é eu estar pronto para não crer. Isso é incredulidade. A dúvida tem cura, a incredulidade nem sempre tem. Se não houver arrependimento genuíno, não tem cura. Antes está reservado juízo e morte eterna para os incrédulos. A dúvida tem cura, tem tratamento. Nós lemos um texto aqui, e se você estiver aberto aí, em Mateus capítulo 14, versículo 22 e diante, nós vemos aqui algo muito maravilhoso e algo muito forte também, porque Jesus, ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Você é discípulo, você tem que obedecer, e foi isso que eles fizeram. No entanto, aconteceu uma coisa. O versículo 24 diz: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos não conseguiram cumprir a ordem. Os discípulos deveriam atravessar para o outro lado, mas não conseguiram. O plano de Jesus era o mesmo. Jesus ia para o outro lado, andando por cima do mar. Esse era o plano de Jesus desde o princípio. No entanto, o que aconteceu? Os discípulos não conseguiram chegar do outro lado por causa do vento, e eles passaram horas ali, irmãos, lutando contra aquele vento. Horas. E quando foi de madrugada, Jesus então, indo para outra margem, encontrou os discípulos que estavam no barco, açoitados pelo vento. E o que aconteceu? É o que lemos. Os discípulos começaram a gritar, ficaram com medo, apavorados. É um espírito, é um fantasma, está vindo para cá. Então Jesus gritou do meio do mar. Versículo 27: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, ao dizer isso, ele estava tirando o medo, tirando o pânico. Aonde está o medo, aonde está o pânico, não há lugar para a fé. Amém? A fé não pode estar aonde está o medo, a fé não pode estar onde está o pânico. Então Jesus acalma eles. A primeira coisa, acalma. Tende bom ânimo, se animem, sou eu, não temais. Com isso, aquele medo de ser um espírito, aquele medo de ser um fantasma, aquele medo de ser uma coisa ruim que eles estavam imaginando, dissipou naquela mesma hora. Amém? No entanto, existia uma dúvida ainda: será que é ele? E Pedro, como era o mais ousado, o mais afoito, ele então toma a palavra e diz, versículo 28: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Diga comigo: a dúvida tem tratamento, tem cura.
Quantos aqui já duvidaram? A dúvida, ela vem, irmãos. Mas a dúvida tem tratamento. A dúvida tem cura. Se alguém puder abrir o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. Olha o que diz lá: provai e vede. Provai e vede. Como que eu vou curar a minha dúvida? Como, irmão? Provando, fazendo prova. Será que é Deus? Como que eu vou saber? Estou com uma dúvida. Então vou fazer prova. E isso não é pecado, irmão. Pecado é tentar a Deus, que é uma diferença muito grande. Nós vamos entender isso. Tentar é uma coisa, provar é outra. Eu estava lendo um livro muito santo, chamado Eclesiásticos, escrito por Eusébio de Cesareia, que viveu no ano 200 a 300 depois de Cristo. Foi um dos contemporâneos da igreja primitiva. E ele disse que houve uma reunião onde estavam decidindo os irmãos quem colocaria como pastor da igreja de determinado local. Eles não sabiam quem colocar. Havia duas pessoas indicadíssimas para ser o novo pastor daquela localidade. Só que eles estavam em dúvida. Por que eles estavam em dúvida? Porque os dois eram bons. Os dois eram excelentes. Ambos seriam um excelente pastor. Tinha testemunho, tinha fé, tinha bom comportamento, eram homens de Deus. Mas eles não sabiam quem colocar. E eles estavam em oração. E enquanto eles estavam discutindo, o que aconteceu? Uma pomba entrou dentro daquele cenáculo e pousou na cabeça de um pastor lá chamado Fábio. Uma pomba pousou. O que eles entenderam? É o Fábio. Por que a pomba entrou aqui? Não era o Espírito Santo não, incorporado não, tá, irmão? Foi uma pomba mesmo. Mas eles entenderam que era um sinal de Deus, que era Deus provando para eles quem deveria ser o novo pastor. Isso é um sinal ou não é um sinal? Então Deus diz: provai. Provar é quando você está em dúvida. Quando você lê a história de Gideão, que Deus determinou que ele fosse lutar contra 300 homens. Ô irmão, eu acredito que as pernas de Gideão batiam igual bater palma, irmão. Medo. Aí ele falou assim: Deus, eu vou pegar esse pano aqui, eu vou colocar ele aqui na relva, e amanhã todo o gramado esteja cheio de orvalho e o pano esteja seco. O que é isso, irmão? Prova. Provai. A dúvida tem cura. Prova. A dúvida tem cura. Prova. Quando ele acordou de manhã bem cedo, é lógico que ele não foi lá meio-dia, né, irmão? Tem que ir de madrugada, irmão. Acordou lá bem cedo, tudo molhado e o pano seco. Aí uma dúvida bateu. Pode ser coincidência. Pode ser coincidência. Mas que aconteceu um fenômeno aqui. A dúvida bateu. A dúvida quis insistir. Então ele disse: Deus, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o pano aqui de novo. E eu quero que todo o gramado esteja seco e o pano molhado. Quando ele acordou cedo, estava lá todo o gramado, a relva seca e o pano molhado. E ele apertou o pano e deu para encher quase um cântaro de água. O que é isso? Prova. Provai. Quando Pedro ouviu Jesus dizer: não tema, sou eu. Ô irmão, aquilo não era uma coisa comum. Não se tratava de algo comum. Era uma situação jamais vista. Alguém andando de madrugada por cima do mar, e estava dizendo que era Jesus ainda. O que Pedro falou? Vou provar.
Vou provar, eu vou provar. Se é Jesus, manda eu ir contigo. O que Jesus disse? Vem. Palavra rema. Jesus deu a ordem, vem. Então ele começou a andar sobre o mar. Mas por que ele afundou? Diz o texto aqui. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Perceba que não é porque Jesus te deu uma ordem, não é porque Jesus te deu um sinal que a situação vai mudar. A situação continuou a mesma, ou não continuou a mesma? O vento continuou soprando, o mar ainda estava lá, as ondas ainda estavam lá. É a mesma coisa no caso do pastor que foi eleito lá na igreja primitiva. Deus confirmou que sou eu. Uma pomba pousou na minha cabeça. Não é porque Deus confirmou que é ele, que ele não vai passar prova como pastor. Ou não vai? Vai. Eu confirmei que é você, mas você vai passar tribulações e luta. É igual um casamento. Deus confirmou a sua esposa, Deus confirmou o seu marido, e isso não significa que vocês não vão passar desafios e a relação de vocês não vão ser provada e testada ao ponto de vocês pensar em se separar. E vocês vão dizer: puxa vida, Deus confirmou, mas eu estou passando cada luta que eu estou tendo vontade de me separar. Mas aí você vai resistir firme na fé e vai continuar crendo. Vamos ler 2